Ah, você Sim. quer falar de mágoa, Pri? Olha, muito interessante. Pode falar sim, Rafa. Eu, eu não sei se, às vezes, eu não consigo achar a artista, tá? Até me desculpa, assim, eu Sim. procuro, às vezes eu não consigo achar. Bom, seguinte, mágoa. A mágoa, normalmente, ela fica na região dos olhos, tá? Eu demorei um pouco para entender porque fica da região dos olhos primeiro. Depois essa energia, ela pode descer para outras partes do corpo. Ou descer, subir, ir para a orelha. Quer dizer, na orelha já meio que tá, né? Então, mas assim, a energia, ela vai indo para outras partes do corpo. Porque assim, porque a energia da mágoa, ela fica mais na região dos olhos, Pri? E galera aí que está acompanhando. Porque a pessoa ela imagina muito aquele processo, creio eu, tá? Essa é a minha teoria. Ela fica lembrando, ela fica com imagens do. Vamos pegar um exemplo. O cara traiu a menina, tá? Sim. E a menina viu. Ela fica com aquela imagem. E aí, por que a mágoa fica aqui primeiro? Porque ela fica lembrando daquela imagem. Então, os olhos estão relacionados muito com a mágoa. Isso foi uma coisa que eu aprendi também vendo mágoas e mágoas e mágoas até entender o Sim. processo, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa está muito magoada, essa mágoa ela pode descer e ir para outras partes do corpo e virar uma doença. Só que a mágoa, ela está muito relacionada à raiva. Então, você tem a mágoa e muitas vezes a raiva junto. Mágoa com raiva dá câncer. Opa, mexi Sim. aqui. Mágoa com raiva dá câncer, tá? E essa informação específica de mágoa com raiva dar câncer, porque assim, mágoa, a gente sabe que mágoa tem esses contextos de dar esses tipos de enfermidades. Mas eu não tinha, eu confesso, eu não tinha imaginado que a mágoa junto com a raiva era assim, é óbvio, né? Mas eu não tinha imaginado que esse é o principal fator do câncer. Não é só a mágoa em si, é a raiva junto. Isso eu aprendi no livro da Lei do Uno. Tem alguns detalhezinhos que, mesmo eu vendo, e eu tendo toda a informação que as energias me passam, às vezes alguma coisa passa, sabe? E aí eu acho algum lugar que dá aquela cerejinha do bolo. Então, assim, mágoa com raiva é câncer. Assim, se a pessoa manter isso por muitos anos, muitos anos, muitos anos, muito difícil que ela não venha a ter um problema mais sério, tá? Lembrando que mesmo se a pessoa tiver algum tipo de câncer, etc., ela pode reverter o processo, tá? Tudo dá para curar, que seja nessa vida, que tenha paciência, seja na outra, porque tudo é só uma fase, é só um ensinamento, é só uma informação, uma atitude que você tem que mudar, mas tudo dá para. Porque tem vezes que eu vi energias muito ruins em certa pessoa, ela ficou com a doença e ela se curou, entende? Entendo. Ô, Rafa, E sobre. vou trazer dois Tá. exemplos aqui que eu achei muito interessante. Eu conheci duas pessoas. Uma, ela, no relacionamento que ela convivia, o ex-marido dela se relacionava com outras pessoas e ela ficou muito magoada, com muita raiva. Ao longo do tempo, ela desenvolveu câncer de mama, perdeu as duas mamas. Depois que ela viveu o processo, tudo, de perdoar, de compreender e auto-perdoar, ela ficou bem, mas sem as mamas. E outra pessoa estava com câncer de estômago e ela viveu o processo de câncer porque ela falava para mim que ela aguentava muitas coisas, não falava, não expressava os sentimentos. E ela foi guardando aquela mágoa, desenvolveu o câncer no estômago e no final do processo que ela estava para desencarnar, ela começou a ficar bem, porque ela começou a compreender, a perdoar, e os remédios que ela tomava, é, perderam o efeito, porque ela não sentia mais dor. Então, ela, no final do processo, ela descartou os remédios. E até aquele momento que ela não conseguia compreender nem perdoar,
e auto-perdoar, ela era dependente dos remédios, porque ela sentia muita dor. E eu achei muito interessante também você falar sobre isso, porque eu visitei a Colônia das Flores, conversei com várias pessoas que desencarnaram pelo câncer, e elas me falaram lá que o processo que desencadeou essa doença foi a mágoa, foi o câncer, e tinham vários tipos de câncer. E lá naquela colônia, cheia de flor, cheia de amor, com os amparadores, eles começaram a trabalhar no corpo astral e começaram a voltar a ter cabelo, ter mama, o estômago perfeito, porque eles começaram a se desvincular daqueles sentimentos, daquelas dores. Então faz todo sentido, Rafa, que você falou. Pri, você tem umas histórias tão lindas e maravilhosas, cara. Você é incrível, Pri, suas histórias são, mano. E Colônia das Flores, né? Quando você falou, Sim. veio uma energia tão de luz, assim, uma coisa tão brilhante. Eu não sei nem se a galera viu aí do outro lado. Eu acho que veio de você mesma, sabe? Quando você falou. É que eu tô te vendo bem pequenininha, né? Aqui na tela do celular. Sim. Mas quando você falou, eu vi uma luz bem intensa em você e essa luz chegou aqui. Olha, muito interessante. É porque o Ah, eu vi de lugar, as novo. pessoas, sim, que eu conversei, era muito assim, emocionante, porque tinha crianças também, que em encarnações passadas não compreenderam e não perdoaram os sentimentos pelos pais. E elas falaram para mim também que elas quiseram depurar o corpo físico. Então, elas quiseram vivenciar isso, Sim. porque sabia que iriam reencarnar novamente. Sim. Ó, vou dar um adendo. Sim. E a galera que está acompanhando aí, acho que vai achar isso interessante. Ó, primeiramente, eu não estou julgando, tá? A galera que tem raiva, que tem Sim. mágoa, essas coisas assim, não que eu não tenha, tá? Todo mundo tem, mas eu tenho que falar como que é energia, tá? O meu papel é só falar, ó, as energias ficam assim. O que eu acho ou não acho, nem importa. Essa é a verdade. O que importa é só a descrição do que eu tô dando, tá? Por exemplo, eu posso falar de aborto. O que eu acho ou não de aborto não interessa. O que eu vou descrever é só a energia da situação, das situações. Então, assim, ó, só para completar, aí eu vou pegar esse gancho aí, que é o seguinte, Pri, quando a pessoa ela tá com essa mágoa, sempre bom frisar que a mágoa ela corrói, tá? Ela é uma energia Sim. corrosiva. Ela fica corroendo. O fogo queima, a mágoa ela corrói. Então vai corroendo, corroendo, corroendo. Dá para ver, tá? Dá para ver a aura da pessoa sendo comida pela acidez da energia da mágoa. Rafa, dá para ver isso? Dá. Você consegue ver isso, literalmente. Então o que acontece? Você falou que depurou, né? Depurou o corpo, né? Então a grande questão é o seguinte: sim, você tem, como eu tenho que ser sensível para falar isso, mas assim, você pode ser depurada pelo fogo. Sim. Você passa pelo, como eu poderia dizer, um teste de fogo. Ok, Sim. o fogo ele também depura. Você vai sentir, vou pegar um exemplo aqui que eu já vi energeticamente. A pessoa está com um problema na próstata. A próstata, ela tem esse problema energético de fogo, que é um fogo abrasivo. E aí a pessoa sente muita dor e passa por todo aquele processo. Sim, ela está passando por um processo abrasivo de fogo que no fim vai depurar ela. Por que vai depurar ela, Rafa? Porque ela vai mudar as atitudes dela, ela vai ter que dar uma parada de fazer o que ela estava fazendo, que estava dando aquela energia abrasiva, e pela dor, e pela queimação, que ela vai ser depurada e vai parar e vai refletir, e aí depois ela pode se curar.